A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor fielmente de todo o seu coração. Desejo a todos uma boa noite, que Deus os abençoe de uma forma maravilhosamente muito especial. Por antemão, desde já desejo também a todas as mães um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe a cada uma de forma maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração uma palavra, a qual o tema está aí, o lamento de Jesus por Jerusalém. Jesus, ele chora por Jerusalém. A Bíblia menciona que quando Jesus olha para Jerusalém, ele diz: "Ah, Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesse quanto eu queria, assim como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas para dar proteção, se você soubesse quanto eu queria fazer isso." Mas nós observamos que Jesus, ele estava ali por um propósito. E o propósito de Jesus se determinava tudo em salvação daqueles que a ti crê e que a ti pertence. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. A mensagem que nós vamos estar meditando nessa noite se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 19, ali a partir do versículo de número 41, vai ser lá nossa mensagem, a qual o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. Mas antes vamos louvar aqui o lamento de Israel. Glória a Deus. Quando em cativeiro te levaram de Sião, o seu sacerdote panteado de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste, o forte do Senhor a Jerusalém, por ter deixar-te de adorar. Com Deus vivo que em tanta batalha te ajudou. Chora Israel, num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Babilônia não é teu lugar, oh, não, não. Clame ao teu Deus e ele te ouvirá. O inimigo te detestará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar, não, não, não. Clame ao teu Deus, e ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Jesus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Louvado e agradecido seja Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Jesus, aleluia. A Jerusalém, que deixar-te de adorar, o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar, oh, não, não, não.
Clame ao teu Deus, e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clame ao teu Deus, e Ele te ouvirá. O inimigo ele libertará. O inimigo ele libertará. Glória a Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é aquele que vive e que reina para todo sempre. Glória a Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fiéis são tão gastados, seu trabalho aqui fundou a carreira desses santos, nessa vida já cessou. O Senhor os conseguiu, terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor.
O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para o santo trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Esta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que parece além do véu. E o tempo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Oh, aleluia, Jesus. Prepara a igreja, porque o nosso Senhor está voltando para buscar a tua igreja, lavada e remida pelo teu sangue. Aleluia, Jesus. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, numa bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o mar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Aleluia, Ele vem nos buscar. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que maravilha, Senhor. Santo, santo é aquele que vive e que reina para todo sempre. Oh, glória a Jesus. Santo Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, quero pedir a tua bênção sobre essa palavra, Senhor, a qual de mim mesmo não tenho nenhum entendimento, Senhor, mas aquele que é a sabedoria que nos dá entendimento, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre essa palavra, e o Senhor vem trazer, meu Pai, segundo as tuas revelações, segundo o teu poder e a tua graça, a tua bondade, Senhor. Abrindo a minha mente, me dando entendimento, compreensão, revelação, Senhor, discernimento para que eu possa discernir a tua palavra segundo a tua vontade e o teu Espírito Santo. Não do jeito que eu acho, não do jeito que eu penso, não do jeito que eu quero, Senhor. Porque o modo que eu acho, que eu penso, que eu quero, não traz edificação a ninguém e não traz a nenhum sentido de salvação. Mas segundo o teu Espírito Santo, que fala por meio do teu servo, é Ele que traz vida, é Ele que traz essência, é Ele que traz conforto, Pai. É Ele que traz salvação. Por isso, meu Pai, eis-me aqui. Leve-me a mim, Senhor. Faz segundo a tua vontade e o teu querer, Pai.
Eu te peço a tua bênção nesse momento. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito. Que o Senhor perdoe as minhas fraquezas. Se eu, meu Pai, fiz algo que tem desagradado a ti, vai perdoando o teu servo, porque nesse momento, Senhor, eu dou lugar para o teu Espírito Santo falar. Só sou apenas instrumento, Senhor. Só sou apenas seu servo que está aqui para te servir. Que o Senhor possa usar segundo a tua vontade e o teu querer. Faz de conformidade, papai, aquilo que tu queres, meu Pai. Não o que eu quero, não o que eu acho, não o que eu penso. Pai querido, Pai amado, eu peço a tua bênção sobre esse culto nesse momento. E que essas palavras venha alcançar vidas, venha alcançar almas, e que a alma, por meio dela, venha se render, meu Pai, e venha se confessar, meu Pai, os seus pecados, e confessar Jesus como seu único e suficiente, Jesus, o Salvador, aquele que pode dar vida eterna, Pai. Alcance vida, liberte a nação, liberte Israel. Toma em tuas mãos todo esse povo, toda essa terra, e faz, meu Pai, uma grande obra de cura, de restauração, de libertação. Eu te peço, meu Pai, todavia, não que seja feita a minha vontade, humildemente, meu Pai, mas que seja feita a tua vontade, e que o Senhor nos dê livramento, nos fortalece na força do Senhor, e que o Senhor, meu Pai, venha nos revestindo das tuas armaduras, e blinda, Senhor, nossa vida, nossa casa, nosso lar, e nos reveste, Senhor, da tua graça, da tua alegria, que é a nossa força. E assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, meus amados irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, sabendo Jesus que ali o seu povo judeus guardava o quê? Que viesse um líder político, né? Que viesse ali um líder, né? E que chegasse o homem ali, um grande, né? Um vestes finas, né? Digamos assim, no dia de hoje, com a melhor máquina, vamos supor, o melhor carro, entrando em um palácio. Mas nós vimos que o rei chegou com uma veste simples, uma veste humilde. Ele chegou não em um carro, mas montado em um jumentinho. Aonde ali, aquele povo que tinha sua fé em Cristo Jesus, estava ali com seu ramo de palmeiras, né? E ali Jesus passando por debaixo daquelas palmeiras. Ali foi muita honra, mas foi uma decepção para aqueles religiosos que aguardavam um rei, né? Que viesse de uma postura como um homem rico, mas não. Jesus se despojou de toda a sua glória. Ele se despojou de toda a sua virtude, de todo o seu poder, e se fez ali o mais humilde, o mais simples, para mostrar que a maior riqueza não está naquilo em que nós vimos ou naquilo em que nós almejamos. A maior riqueza está no reino do Senhor. A maior riqueza está resguardado para com todos aqueles que com confiança e com fé espera a salvação da sua casa, da sua família e a sua própria salvação. A maior riqueza, meu amado irmão, não é nós termos de tudo nesse mundo. A maior riqueza que nós temos é a nossa salvação dada por Cristo Jesus. Jesus, ele chorou por Jerusalém. Quando ele olhou a Jerusalém, e Jesus viu e lamentou-se,
Porque Jesus tem dito: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas para dar proteção. Quantas vezes eu queria fazer isso com esse povo, mas nós observamos que aquele povo não deu uma credibilidade a Jesus de conformidade. Jesus merecia. Aquele povo rejeitou Jesus, mas nós, como co-herdeiro por Cristo Jesus, nós o abraçamos, a primícia de Deus, o primeiro e o único de todas as coisas é Jesus. E quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus ele começou a chorar sobre ela. Quando ele chegou ali próximo a Jerusalém, quando ele olhou aquela cidade, ali Jesus chorou. Jesus lamentou, porque Jesus, ele era um homem 100% espírito, 100% carne. O Espírito revelou toda a angústia e sofrimento que aquele povo ainda havia de padecer. E Jesus lamentou, e de todas as formas Jesus queria agasalhar aquele povo, preparar aquele povo para um reinado diferente, para uma riqueza a qual seria diferente, para um padrão de vida e de obediência àquele é o Todo-Poderoso. Que todos viessem buscar ao Senhor, nosso Deus, de uma forma, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de uma forma de contribuição, de contribuir com o Senhor nosso Deus, com a nossa obediência, com a nossa reverência, com a nossa primazia a Ele, em primeiro lugar. Jesus, em seu lamento, ele chorou, porque ele viu, assim como Jeremias, que o Espírito Santo de Deus tem revelado a ele, quão grande sofrimento viria sobre Jerusalém, quando ele ia ser levado a cativo por 70 anos, ser escravo do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Jesus também tem lamentado, e nós vimos isso que tem acontecido. E proclamou assim: ah, se tu compreendesses neste dia, se tu também, ó que traz a paz, no entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Ah, Jerusalém, se tu chegasse a essa compreensão, a esse compreendimento, assim que ele olhou aquela cidade, quando ele viu lamentando, chorando, ele ouve essa declaração de Jesus, e ele proclamou dessa forma: se ela chegasse a essa compreensão, a esse entendimento desse grande dia e dessa paz que estava chegando sobre Jerusalém, ele estava se revelando como o príncipe da paz. Como o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Jesus estava se revelando uma dimensão a qual ninguém poderia trazer a esse povos e povos, raças e tribos e nações. Que somente por ele viria essa santa paz, essa sã doutrina, esse ensinamento acerca do reino de Deus. Ele proclamou de todas as maneiras para que aquele povo viesse e se desviasse dos seus caminhos maus e se curvasse aquele que é digno de de nossa humilhação. Aquele que é digno de nós nos prostrar aos pés dele
e dizer: ah, Senhor, a Ti eu entrego de corpo, alma e espírito. A Ti eu entrego de todo ao meu coração, para que haja em mim uma redenção vindoura por Teu Filho amado, Jesus Cristo. Quando nós nos rendemos e nos humilhamos aos pés do Senhor, crendo que no seu tempo Ele vai nos exaltar. E virão dias em que teus inimigos te cercarão, te trincheirás, e por todos os lados te ameaçarão, apartando o grande cerco contra ti. O Senhor está revelando também que haveria isso que viria a acontecer, está sendo revelado. Essa guerra. Ele revelou que haveria um inimigo que cercaria Jerusalém. E nós observamos que isso tem acontecido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele já tinha essa premonição que cumpriu-se 40 anos mais tarde, quando Jerusalém foi destruída pelo exército romano, e centenas de milhares de judeus foram mortos. Então, meu amado irmão, Jesus, ele pressentiu isso, e o Espírito de Deus o revelou, e Jesus chorou. Meu amado irmão, até hoje, Jesus, ele chora por muito. Por quê? Porque muitos não querem, mas Jesus é lamentável, porque nem todos querem Jesus. Jesus, ele veio para todos, mas nem todos querem Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador. Ele disse também: serão lançados por terra, tu e os teus filhos que estão dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Então, meu amado irmão, seria destruído. Quando Jerusalém foi cercada, quando ela foi saqueada, quando ela também foi queimada os seus muros, ali não ficou ninguém, meu amado. Porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste como a visitação de Deus. Deus estava visitando o lugar. Deus estava visitando Jerusalém. Assim como nos dias de hoje, Deus, ele visita a terra por meio do teu Espírito. Deus, ele menciona a tua palavra. Deus, ele traz às pessoas umas exortações, um conserto, mas muitos não querem sujeitar a exortação do Senhor. Muitos rejeitam, porque não querem submeter à palavra de Deus, porque não querem sujeitar a um servo e a uma serva de Deus, que a qual Deus fala por meio dele. Deus, ele visita na sua justiça, porque muitos têm profanado da casa de Deus, porque muitos têm feito da casa do Senhor casas de covios, casas de ladrões, mercenários, profanadores da casa de Deus, da palavra do Senhor, que querem fazer de conformidade para o seu bel prazer, para enriquecimento próprio. A Bíblia nos revela que todos aqueles que faz da palavra de Deus para adquirir riqueza, ele está trazendo para ti a sua própria destruição, a sua própria ruína. Mais tarde, meu amado irmão, Jesus, ele entrava no templo e ele começou a expulsar os que ali estavam negociando, comercializando, ali comércio, vendendo ali na frente do templo da casa do Senhor. Então Jesus, ele com o seu cipó,
Ele repreendeu todas aquelas ações. Ele repreendeu todas aquelas atitudes daquelas pessoas que nos dias de hoje não são diferentes. Onde muitos líderes de ministério deixou a fé, deixou a verdade, não tem mais temor de Deus. E agora faz da palavra de Deus uma empresa, um comércio, buscando enriquecimento, luxúria, a qual é abominável, é abominação aos olhos de Deus. Deus, ele tem falado por meio dos teus servos, dos seus profetas, de uma forma para que essas pessoas cheguem a um pleno arrependimento e pare de fazer da obra de Deus de comércio. Porque a obra de Deus não é para ser comercializada, ela é para ser pregada, ela é para ser evangelizada em prol de alcançar almas para o reino de Deus. Não para a abartância física de contas bancárias de homens, mercenários, lobos, ladrões, que estão saqueando, profanando a igreja do Senhor. A igreja é de Deus. A obra é de Deus. A palavra é de Deus. O azeite que estão vendendo não pertence a homem nenhum. Como já foi dito por grande pregador, que esse azeite que não pertence a homem, o homem não tem direito de vendê-lo. O homem não tem direito de vendê-lo aquilo que não é dele. Porque unção é de Deus. O Espírito Santo é de Deus. A obra é de Deus. A palavra também é de Deus. Então, os tais que estão profanando da casa de Deus, pare enquanto é tempo. Pare de comercializar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é empresa, não é comércio. A palavra de Deus é justiça na terra. A palavra de Deus, ela é reta. A palavra de Deus, ela não se mistura com quem vive profanando. Esses são homens que pertencem à doutrina de Satanás, que pertencem à sinagoga de Satanás. Esses homens que faz da casa do Senhor casa de covios, de ladrões, eles não pertencem ao reino de Deus, mas ele pertence ao mundo. Eles pertencem ao próprio Satanás. Ele não é servo de Deus, de Abraão, de Isaac, de Deus de Israel. Porque eles servem a doutrinas de demônios. Porque eles fazem para o seu bel prazer, para o seu próprio enriquecimento. E a Bíblia e a palavra de Deus não dá padrão a homem nenhum tirar proveito da palavra de Deus para se enriquecer. Então, Senhor, repreendendo-os está escrito: a minha casa será casa de oração. Porém, vós as transformaste num covil de estelionatários, ladrões, roubadores, mercenários, lobos disfarçados em pele de cordeiro, saqueando a lã da ovelha de Cristo, da igreja de Cristo. Estão comercializando a palavra de Deus. Mas tu, ó homem, mas tu, ó mulher, que faz tamanha abominação, porque isso é abominável aos olhos de Deus. Te prepara, porque a sua porção está chegando.
Te prepara, ó ladrões, mercenários, corruptos. A tua porção está chegando. Porque a obra de Deus, ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E o homem que faz tamanha abominação, ele vai pagar o preço. Quem vai cobrar não é o homem na terra, mas o próprio Deus vai pagar, vai cobrar de cada um de vocês que estão fazendo da palavra de Deus uma empresa, um comércio. Vocês que têm teologia e que agora fez esse curso de teologia e agora monta uma empresa com a palavra de Deus, achando que é daí que tem que tirar suas riquezas, vocês estão completamente enganados. Porque a palavra de Deus não é para se montar empresa. Se você quer montar empresa, você está montando empresa no lugar errado. Vai montar a sua empresa lá fora. Vai montar a sua empresa com seus próprios negócios, não com a palavra de Deus. Não com aquilo que pertence a Deus. Porque as coisas de Deus pertencem ao povo de Deus. E as coisas do mundo pertencem às pessoas do mundo. Vocês que são mundanos, não se misturem com a palavra de Deus. Vocês que são do mundo e que faz isso para o seu bel prazer, para o seu enriquecimento próprio, vocês não são de Deus. Vocês são do mundo. Porque até aí nunca tiveram o temor do nome do Senhor. Até aí nunca se converteu a Cristo Jesus. Nunca se convenceu dos seus erros, dos seus pecados, dos seus caminhos maus. Precisam tomar vergonha na cara e se arrepender verdadeiramente. Mas as consequências de tudo aquilo que fizeste, ela vai vir sobre cada um que estão cometendo esse ato terrível, abominável ao Senhor Deus. Então, meu amado irmão, e todos os dias Jesus, ele ensinava ali no templo. Entretanto, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo, né, que são ali os líderes religiosos, eles tramavam algo para destruí-lo. Destruí-lo quem? Para destruir Jesus. Contudo, ele não conseguia encontrar um meio para executar o seu plano, pois todo o povo estava absolutamente sob o domínio da sua palavra. Olha só o poder da palavra de Deus. Jesus, ele ensinava ali no templo, com todo o poder e com toda a autoridade. E ali, os líderes religiosos, que diziam ser chefe de quê? Dos sacerdotes, digamos ali, os fariseus, conhecedores da lei, os líderes do povo, ele tramavam esse plano. Para quê? Que surgisse ali a oportunidade dele executar o plano de quê? De destruir Jesus. Ali nós observamos que a inveja batia naqueles homens, porque Jesus, na sua humildade, na sua simplicidade, se manifestava sinais, prodígios e maravilha, e o povo se prostrava ali e dava atenção a ouvir aquelas palavras. E aquele povo diferenciava
a diferenciava Jesus daqueles mestres que diziam ser conhecedores da palavra, da lei. Nossa, nunca tínhamos visto um homem como tais fazer tão sinais assim. E ali trazia mais ódio no corações daqueles homens, dos principais dos sacerdotes. E ali ele procurava uma oportunidade para executar um plano de quê? De destruir o nosso Senhor Jesus. Mas, contudo, eles não conseguiram encontrar nenhum meio para executar o seu plano, pois todo o povo estava ali absolutamente sobre o domínio de quê? Da palavra que Jesus administrava. Porque Jesus, ele tinha um poder, ele tinha autoridade. E sobre a autoridade de Jesus, ela era questionada entre eles. Que quando aconteceu, meus amados irmãos, que num daqueles dias, enquanto Jesus estava ensinando e evangelizando o povo ali no templo, ali aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos. O que que os líderes religiosos fazem? Eles matam, meus irmãos. Eles matam o cristão. Por que eles matam? Porque se ele visse ali alguém que não estivesse no padrão igual eles, como Jesus, era totalmente diferente deles. Aí nós vamos ver que ele procurava pegar Jesus, prender ou até mesmo matá-lo. Então ele questionava nesse termo. Ele dizia-nos que com que autoridade procede como tens feito? Com que autoridade? Neste tempo, diz-nos com que autoridade procedes, como tem feito. Ou melhor, quem te deu tal autoridade? Olha o que eles perguntavam para Jesus. E replicou Jesus, e lhe disse ali, Jesus respondeu, da mesma forma, eu vos questionarei. Diz-me, o batismo de João tinha autorização do céu ou dos seres humanos? E ali eles, diante disso, meus amados, eles discutiam entre si. Ele disse assim, ó, se afirmarmos que é do céu, ele nos indignará. Então, por qual motivo não acreditar-te nele? E por outro lado, se respondermos dos seres humanos, todo o povo nos apredejará, pois estão convictos de que João era um profeta. Ou seja, aquele povo tinha a convicção de que João era um profeta, meu amigo. Então, de todas as formas, eles queriam pegar Jesus de uma certa forma em contradição para que pudesse prendê-lo ou até mesmo matá-lo, nosso Senhor Jesus. Então ele disse, olha, se nós disser que esses ensinamentos do batismo de João é do céu, aí ele vai nos perguntar, então, por que não acrediteis nesse batismo? E se nós dissermos que é do homem aqui na terra, aí eles vão dizer, eles vão nos julgar e nos apredejar até a morte. Por quê? Porque todo esse povo crê que João Batista é um profeta enviado por Deus, né? Era o que eles responderam. Então eles ficaram calados. Então eles não deram nenhuma resposta para Jesus. E por fim, alegaram que não sabiam, né? Alegaram que não sabiam o que responder, se era do céu ou se era dos homens na terra.
né? Então Jesus lhe respondeu: pois nem eu vos digo com que autoridade faço o que faço. O que era que Jesus faria? Curava, libertava, sarava, salvava, ensinava, pregava, evangelizava, sinais de prodígios e maravilhas. Jesus fazia tudo isso com a autoridade de quem? Do próprio Pai, do próprio Deus. Então Jesus declarou: como vocês não podem me responder, eu também não vou te falar a vocês com que autoridade eu faço o que faço. Eu só sei que nós estamos fazendo, mas na autoridade é no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é no nome de Paulo, não é no nome de Pedro, não é no nome de Tiago, e nem no nome de João Batista. É no nome de Jesus Cristo. É esse nome que está sobre todo nome. É esse nome que está acima de todos os nomes. Porque tudo é dele, tudo é para ele e tudo é por ele. Tudo que foi feito e que não se havia de ser feito, e tudo que se fez foi por ele. Foi ele, é dele, é para ele e é para ele. Nada é do homem. Então, meus amados irmãos, nós temos que cada dia mais sujeitar a palavra de Deus, buscar e servir a Deus e ter uma vida de devoção ao Senhor, mas na obediência, obedecendo os estatutos, a palavra de Deus, nos esforçando cada dia mais para que nós possamos cada dia mais nos adequar à palavra do Senhor. E assim, cada dia mais, nós vamos adquirir de Cristo o seu caráter e o Espírito da verdade. Ele habitará em nós e nos ensinará acerca de tudo aquilo sobre o reino de Deus. E assim nós, humildemente, nos humilhando a Cristo e ao nosso Senhor, nosso Deus, adquirimos dele sabedoria, entendimento e sejamos pessoas cheias da graça e da presença e do Espírito Santo de Deus. Amém? E até aqui falou o Senhor por meio do teu servo. E eu agradeço a cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero orar agradecendo a Deus por essa mensagem, por essa palavra, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, quero te agradecer, meu Pai, por cada louvor, por cada palavra, por cada oração, Senhor, que o Senhor tem me concedido nessa noite. Pai, que o Senhor continue nos dando graça, nos capacitando, segundo a tua vontade e o teu querer. Que o Senhor possa nos regozijando da tua alegria, nos enchendo da tua graça, do seu poder e da virtude que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dá sabedoria, entendimento, conhecimento, nos enchendo de graça, Senhor, para que assim possamos cheio do conhecimento e da graça do Senhor. Nos encha da tua presença, do teu Espírito Santo, Pai. Te pedimos a tua proteção todos os dias, Senhor. E te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor seja louvado agora e para todo sempre. Que a graça do Senhor e as ricas consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Não somente hoje e nem somente agora, mas amanhã e sempre. E todos que concordam digam amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça. E que o Senhor nos fortalece e nos dê, Senhor, uma noite abençoada. E o amanhã seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. E que assim, meu Pai, a tua graça esteja sobre nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. A paz e a graça a todos os irmãos. Que Deus os abençoe poderosamente e dê a todos uma noite abençoada, um bom descanso e uma boa noite. E tenha revestida do poder e da graça de Deus. Que assim Deus conceda essa paz, essa alegria e fortalece-te na força do Senhor. Amém? Paz e a graça. Que Deus seja louvado em toda forma de nós vivermos para a glória e louvor do nosso Deus. Amém? Paz e a graça.